Iniciando a apresentação do trabalho da disciplina de máquinas térmicas relacionada a escoamento simples isotérmico, nós temos aqui no programa do SolidEd, com licença aberta estudantil, o projeto, o projeto da geometria que será utilizada para o escoamento do fluido no nosso trabalho. Então, a ideia foi reproduzir um encanamento simples. Aqui temos um tubo de 200 milímetros por 55 milímetros de circunferência interna, onde nós temos uma obstrução interna a esse tubo, que pode funcionar como uma situação real até, de uma obstrução em um encanamento. Nós escolhemos o formato cilíndrico para essa obstrução, de forma a fazer um link com a disciplina de Transcal 2, onde nós temos um estudo do escoamento sobre as superfícies cilíndricas, e conforme o fluido entrará dentro desse tubo e terá contato com essa superfície cilíndrica, nós teremos algumas alterações de propriedades relacionadas a esse fluido, como velocidade, pressão. Isso tudo nós veremos posteriormente no programa Helix, onde teremos as condições de contorno, de entrada do fluido, e as condições da geometria. Posteriormente faremos a entrada de forma superior e a saída na parte inferior desse tubo. Tudo isso no próprio eixo Z das coordenadas. Seguindo agora para o Blender, com a nossa geometria já importada no formato STL para o SolidEd para o Blender, nós temos nessa etapa a seleção das duas superfícies que servirão para a entrada de dados posteriormente no Helix. Então, com essa superfície, nós teremos as condições de contorno para termos a interação do escoamento do fluido com a nossa geometria e com a nossa obstrução no formato cilíndrico escolhido, como foi dito anteriormente. Então, para a seleção da entrada e da saída, será necessário os três arquivos, dois arquivos além desse que já temos da geometria. Então, copiamos esse e Ctrl V duas vezes, teremos mais dois arquivos. Renomeando para a entrada e outro para a saída. Com a entrada selecionada, vamos de modo de objeto para modo de edição. Dando um pouco de zoom, nós selecionamos os vértices que vão formar a face da superfície que queremos colocar para a entrada de dados no Helix. A malha que usamos não foi um número de elementos tão grande, então a borda ficou um pouco grosseira. Apertando a tecla F, passando para modo seleção de face e selecionando o corpo inteiro e excluindo o restante, nós temos só a face aqui de cima, se escondemos as outras dois arquivos. Então aqui nós temos já a entrada e vamos colocar as normais nessa ferramenta aqui. Então, como podemos observar, a normal já está acima da superfície, como é mostrado aqui nessa parte. Saindo do modo de edição para modo de objeto, selecionando a saída, vamos selecionar a parte inferior, que funcionará como a saída do escoamento posteriormente. Então, indo de modo de objeto para modo de edição, escondendo as normais novamente, faremos a seleção dos vértices, que vão formar essa superfície também, analogamente a que foi feito para entrar. Com a tecla Ctrl apertada, selecionamos os vértices. Pressionamos F, seleção de faces, Ctrl I para selecionar o corpo e deletamos o restante, dessa forma tendo só a face. Vamos colocar a normal novamente, tá? Para mostrar como ela está em relação à superfície. Então temos aqui a normal já colocada. Dessa forma, colocando todos os elementos, vamos ter a saída, parte inferior, a entrada, temos ali em cima, e depois o tubo também para a modelagem completa
no Helix para termos as interações com o escoamento e com o fluido. Bom, aqui agora no Linux, que é o sistema operacional que eu vou utilizar para gravar a parte da criação de malha e também a visualização no Paraview do escoamento de fluido dinâmico. Para isso eu preciso abrir o terminal aqui do Linux para executar o programa. É só copiar um código que eu peguei direto do site da Engis, que é a fornecedora do Helix, e executar esse comando. Aqui ele vai abrir o programa. Abriu corretamente. Bom, agora com o programa já aberto, a gente vai abrir o nosso arquivo de desejo. Para isso, eu venho em New, vou selecionar aqui grave TU1 e selecionar dois processadores e clicar em OK. O primeiro passo aqui no Helix seria definir o nosso tipo de malha como valor definido. Em seguida, eu tenho que puxar a minha geometria explicada anteriormente e também que ela foi tratada no Blender. Aqui, os arquivos que a gente utilizou, entrada foi 2, saída foi 2 e o tubo total, né? E clicar em abrir. Após isso, eu tenho que ajustar a minha malha. Tá vendo que ela não está de acordo com a minha figura. Para isso, antes disso, vamos ver aqui que as peças que a gente selecionou são as que a gente realmente quer. Aqui apenas o tubo, a gente vê, apenas o nosso tubo. Se selecionar apenas a entrada, ou e a saída também aqui. Então, veio da gente que a gente deseja. Após isso, eu venho aqui na malha e vou ajustar a minha figura. Aqui, o meu computador atualmente está rodando bem, então eu vou escolher uma malha com 100 elementos em cada coordenada. Após isso, eu já posso gerar a minha malha. Criar. Vai levar alguns minutinhos, mas o que demora mesmo é posteriormente para resolver os nossos parâmetros. Bom, agora com a malha já feita, podemos ver aqui as três peças assim que a gente exportou lá do CAD. No caso aqui, em azul, nós temos a saída, em vermelho a entrada e em verde o tubo como um todo. Após completar a malha, nós precisamos definir as condições de contorno para o escoamento. Para isso, é necessário vir aqui em Case Setup e começar mudando as opções de modelamento. Nós vamos escolher um regime permanente e o nosso fluido, que vai ser o ar, vai ser incompressível. O escoamento, assim como no exemplo que o professor disponibilizou no Moodle, vai utilizar esses parâmetros aqui, o Kômega SST. E por enquanto isso. O material, como eu já disse, vamos escolher o ar. Aqui, nas condições de cortante, aqui vem um ponto importante. Esse Fmax aqui vai ser a nossa entrada, certo? Então, o nosso Fmax aqui será a nossa entrada. Aqui ele está setado como wall. Na verdade, a gente vai escolher como pet, porque ele vai ser um caminho por onde vai ter o escoamento do fluido. Nos valores, a gente vai definir como uma entrada, um valor fixo, e definir essa velocidade em metros por segundo. Aqui, a nossa entrada é pelo eixo Z, certo? Só que ele está no sentido oposto do eixo Z. Então a gente vai fixar um valor aqui em menos 10 metros por segundo, que ele vai vir nesse sentido para esse. A pressão vai ser considerada como zero gradiente
e aqui na turbulência nenhum parâmetro é alterado. O tubo continua como all, porém a saída ela também vai receber o path, que seria o caminho, porém com nenhuma alteração também. Em seguida, nós vamos alterar o tempo que o programa vai resolver esse problema. Esse end time seria o número de iterações. 1000 iterações é um número bastante interessante. Vai demorar um pouquinho, mas meu computador dá conta e após esse tempo eu retorno. Nos campos de instalação, aqui também a velocidade em metros valor fixo em metros por segundo e também menos 10 metros por segundo. Eu vou em inicializar e agora eu vou em resolver. Como visto, o programa vai começar a resolver. Lembrando que a minha malha é uma malha até que relativamente fina, com 100 elementos em cada coordenada, e 1000 iterações vai levar um certo tempo para conduzir esse ensaio. Vendo aqui, fez uma iteração, 2, vai demorar um pouquinho. Vou pausar o vídeo e em seguida eu volto. Finalizada agora a aplicação das condições de contorno, a gente pode abrir o Paraview, que é um programa que vai ajudar a ter uma visualização gráfica dos efeitos do escoamento no tubo. Bom, aqui no Paraview, o primeiro passo é exportar o nosso tratamento feito no Helix. Em abrir, o programa sai aqui feito agora. Ok. Um tipo do caso, escolher caso decomposto e aplicar. Para visualizar a velocidade no interior de nosso tubo, é preciso fazer uma vista em corte. Então eu seleciono a função cortar na minha vista e seleciono o eixo Y, porque é o meu desejo de destino. Aplico o corte. Só vou inverter aqui, né, para ficar o sentido da entrada, que é da esquerda para a direita. Aqui mudou para pressão, mas eu vou voltar para velocidade e inverter de novo. Então, como setado nos parâmetros, a minha velocidade é 10 metros por segundo. Também é notável a visualização da superfície do tubo, onde a velocidade de escoamento tem que ser igual a zero. Então, em todo o tubo ele respeita essa teoria básica. Bom, agora o interessante é o nosso cilindro que fica no centro do tubo. O escoamento vem com uma velocidade de 10 metros por segundo e ao encontrar esse tubo, o escoamento tende a se deslocar para as extremidades do tubo. Com isso, ele tem um aumento de sua velocidade, chegando a um ponto máximo de 22 metros por segundo. Então aqui, depois do nosso cilindro, a velocidade ela não chega a ser zero, porque aqui acontece um escoamento turbulento devido ao contato do escoamento com o nosso cilindro. E logo depois ela já começa a aumentar gradativamente. Então aqui, considerando que o nosso escoamento é permanente, a gente deve considerar que a temperatura no escoamento é constante. E por que se dá essa variação da pressão? Aqui, antes do escoamento encontrar o nosso obstáculo, ele tem uma certa velocidade. Após isso, a velocidade aumenta. Então, consequentemente, para se manter o equilíbrio, a pressão ela tem que reduzir. Então, a gente pode ver uma relação de velocidade e pressão. Aqui, com os parâmetros de velocidade, é notório que a velocidade é maior. Então, a pressão é maior. Após o contato com o obstáculo, a velocidade aumenta, então a pressão diminui.